Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender um conceito muito importante que ele vai ser fundamental para a gente dar continuidade e avançar no nosso nível de modelagem 3D. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar a fundo o que são os pontos de controle. No nosso próximo vídeo a gente vai aprender o que é o grau de uma curvatura e no outro vídeo, num terceiro vídeo, a gente vai aprender o que é continuidade de curvatura. Eu sei que esses vídeos podem parecer um pouquinho mais teóricos, mas eles são de suma importância para que a gente tenha uma base e possa avançar no nível de complexidade dos nossos exercícios. Esses conceitos eles vão ser uma porta de entrada para a gente deixar de ser um projetista iniciante e passar a ser, no mínimo, um projetista intermediário e, quem sabe, até avançado. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de pontos de controle. A gente já falou bastante sobre pontos de controle ao longo das nossas aulas até aqui, mas hoje a gente vai ter um vídeo bem focado nisso para a gente entender de uma vez por todas o que são pontos de controle. Então, basicamente, eu estou aqui com o Rhino aberto, a gente tem já uma curvatura que eu criei, e se eu clicar nela, a gente vê uma série de pontos, a gente tem uma curvatura bem exagerada aqui na quantidade de pontos de controle. A gente poderia contar aqui, mas eu já sei que a gente tem aqui 30 pontos de controle nessa curvatura. E o que significam os pontos de controle? Eles são os pontos, como o nome sugere, em que a gente vai conseguir controlar a nossa curvatura. E quando a gente fala em controle, a gente basicamente fala em alteração da nossa curvatura. Então, por exemplo, se eu clicar nesse ponto de controle e mexer ele com a nossa gumball, automaticamente, olha o que acontece, a nossa curvatura vai se moldando e vai se modificando. Então, por isso que se chamam pontos de controle, porque eles controlam como vai ser o formato exato da nossa curvatura. O mesmo serve para superfícies e sólidos. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar como ela estava originalmente. Pronto. E para isso ficar ainda mais claro, eu vou utilizar o comando Rebuild. Aqui nas ferramentas de curva, que a gente já tratou, a gente tem o comando Rebuild, que, como o nome sugere, é de reconstruir. Basicamente, o que ele faz é, ele pega uma curvatura e ele altera o número de pontos de controle e o grau da curvatura. Lembrando que grau a gente vai deixar para falar num próximo vídeo. Mas eu consigo, a partir desse comando, alterar o número de pontos de controle. Então vamos clicar nele aqui. Eu seleciono o objeto de interesse, que no caso é essa nossa curvatura, e aperto Enter. E olha só o que ele faz. Ele aparece um menu. E a gente tem esses dois principais aspectos aqui que a gente pode modificar na nossa curvatura. Aqui a gente tem o Point Count, que traduzindo para o português seria a contagem de pontos. E se eu for alterando aqui, automaticamente a gente cria uma outra curvatura com essa quantidade de pontos de controle. Então vamos digitar aqui, por exemplo, 10. Olha só, a gente criou uma outra curvatura que ao invés de ter os 30, e aí originalmente a gente tinha 30, que está aqui entre parênteses, então entre parênteses é o que a gente tinha anteriormente à nossa curvatura, e aqui é o que a gente deseja como resultado de pontos de controle. E é claro que se a gente alterar a quantidade de pontos de controle, a nossa curvatura ela vai ter uma variação em relação à original. Se a gente tinha 30 pontos de controle e passa a ter 10 pontos de controle, é natural que ela tenha uma diferença, uma variação entre as duas curvaturas, né? A original e a resultante. E aí, o quanto variou essas duas curvaturas é extremamente importante. E a gente tem nessa parte escrita de Maximum Deviation, que é a variação máxima da nossa curvatura. Se eu der um zoom aqui, olha só, a gente tem uma curvatura em amarelo e uma curvatura em preto. A em amarelo é a curvatura original e a em preto é a curvatura resultante. É a curvatura, no caso, com 10 pontos de controle e a amarela é com 30 pontos de controle. E claramente a gente tem uma variação aqui das curvaturas. Se eu aumentar, por exemplo, para 25, é claro que a variação, olha só, ela cai bastante, ela cai para 0,24, que seria 24%, né? Como se a nossa curvatura tivesse o máximo de variação em 24%. E esse máximo de variação é nesse ponto em vermelho aqui. Se eu for dar zoom, olha só, a gente tem 24% de alteração aqui entre as duas curvaturas. E por que esse conceito é extremamente importante para a gente? A partir de agora, não basta mais para a gente somente saber modelar algum objeto. É importante também que, além de saber modelar, a gente saiba modelar bem. E quanto mais pontos de controle nós tivermos,
mais pesada tende a ser a superfície que a gente for criar a partir dessa nossa curvatura. Então, por exemplo, eu vou dar um OK aqui. A gente está agora com 25 pontos de controle. E se eu for aqui na perspectiva e dar uma extrusão, olha só, eu vou aqui no display e vou botar Surface Isocurves, né, que ele vai mostrar todas as isocurves da nossa superfície. Ele criou, tá vendo? Ele tem uma isocurve para cada ponto de controle, ou seja, a gente criou uma superfície mais complexa a partir da curvatura original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, porque aí eu fiz uma cópia da curvatura e vou puxá-la para cá, e eu vou dar um rebuild, e ao invés de ter 25 pontos de controle, eu vou passar a ter 10, por exemplo, e mais uma vez eu vou fazer uma extrusão. E olha só o que aconteceu. Essa nova superfície que a gente criou, ela tem menos isocurves. Então, ela é mais simplificada em relação a outra superfície. E na prática, isso é fundamental porque o nosso objetivo é que a gente crie o nosso objeto o mais próximo possível do resultado final, né? O mais próximo possível da realidade, mas é importante que ele seja o mais simples possível. Não tem porquê eu trabalhar com curvaturas de 100 pontos de controle se eu consigo que essa curvatura tenha somente 15 pontos de controle e ela praticamente não tem alteração em relação à minha curvatura de 100 pontos de controle. Então tenham isso em mente, quanto menos ponto de controle a gente trabalhar, melhor. Mas é claro que se a gente for tratar de curvaturas que tenham muita variação, toda hora troca o sentido, a gente vai tender a ter mais pontos de controle. Mas tenham isso em mente. É importante que a gente tenha o mínimo de pontos de controle, porque assim a gente vai criar superfícies mais leves e melhores de se trabalhar. E essa é uma diferença crucial entre um projetista experiente e um projetista iniciante. Se você for ver a fundo um projeto de um iniciante, ele tende a ter superfícies com muitas isocurves, muito exageradas, e um projetista experiente consegue o mesmo resultado, ainda melhor, na verdade, mas sem muitas superfícies exageradas, com poucas isocurves, basicamente com poucos pontos de controle. Então, para isso ficar um pouquinho mais claro, por exemplo, eu posso criar uma reta, eu criei aqui essa reta aqui. Uma reta, ela necessita basicamente de 2 pontos de controle, né? Seria o ponto de início e o ponto final, porque ela é uma reta, ela não tem variação ao longo do encontro desses 2 pontos. Agora, eu poderia ter uma reta com 50 pontos de controle. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou criar essa outra reta aqui, e eu vou dar um rebuild para a gente ter 100 pontos de controle, por exemplo. Olha só como saiu a nossa reta, com 100 pontos de controle, e olha essa outra reta, que tem exatamente o mesmo formato da outra, mas ela só tem 2 pontos de controle. Então, mais uma vez, vamos criar aqui uma superfície, uma extrusão, e olha só a diferença entre as duas superfícies. Elas são teoricamente iguais, mas a gente vê que uma tem muito mais complexidade, muito mais pontos de controle do que a outra, sem haver nenhuma necessidade. Porque a gente obteve o mesmo resultado, mas uma superfície muito mais clean, uma superfície muito mais limpa aqui nesse caso, porque a gente só tinha aqui 2 pontos de controle, enquanto aqui a gente tinha 100 pontos de controle. Então esse era o primeiro assunto que eu queria tratar com vocês. Não basta somente saber fazer. A gente tem que agora saber fazer bem. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais teórico, mais conceitual, mas muito importante para que a gente entenda as próximas aulas que a gente vai ter aqui no curso e a gente consiga atingir uma qualidade melhor do nosso projeto final. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça aí de deixar o gostei, de compartilhar. E se tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder e esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.